Olá, aqui é o Edu. Nessa aula rapidinha aqui eu vou te mostrar como formatar CPF no Excel. A formatação de alguns tipos de dados no Excel pode ser feita através do que a gente chama de máscaras, né? De modo que a gente digite apenas um determinado valor e o Excel faça a formatação desse valor de acordo com algum padrão. Como acontece, por exemplo, com documentos, né? Então, no Brasil, o documento de identificação oficial é o CPF, né? Ele é composto por 11 dígitos divididos aqui em 3 cadeias de 3 dígitos e depois 2 dígitos no final, após um hífen, né? Só que se você clicar aqui em cima, você vai perceber que esses pontos, né, esses dois pontos e o hífen, eles não aparecem aqui na barra de fórmulas. Aqui eu tenho somente um número, né? E se você der 2 cliques na célula aqui, você vai perceber que, de fato, essa pontuação, ela não existe, ela não faz parte da composição original do número, né? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma formatação especial, uma máscara que a gente chama para que o CPF, nesse caso específico, né, seja exibido dessa maneira para a gente, ainda que a composição original seja composta apenas por números, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou colocar 555, não vou colocar o ponto, tá? 666 777 88, tá? Quando eu dou um Enter aqui, o Excel faz a formatação automaticamente para mim, colocando os devidos pontos nos locais corretos e o hífenzinho ali no final para separar os dois dígitos. É justamente isso que eu vou te mostrar como fazer, tá? Então eu tenho aqui uma planilha, basicamente a mesma planilha, tá? E eu tenho aqui alguns CPFs já digitados, conforme você percebe que ele não tem nenhum tipo de formatação, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar, então, todas as células, né? Todo o intervalo que vai conter esse tipo de dado. Você pode selecionar um intervalo específico ou uma coluna inteira, tá? Eu vou selecionar a coluna inteira aqui, porque essa coluna vai ser usada especificamente para isso, eu não sei quantos dados eu vou inserir aqui. Então eu já vou selecionar minha coluna inteira de uma vez, tá? Clicou aqui em cima, coluna D, página inicial, grupinho número aqui, você dá um clique aqui nessa setinha aqui do cantinho do grupinho número para abrir essa janela aqui, formatar células, e ela vai abrir geralmente aqui já na aba número. Se você clicar em qualquer outro local aqui, ela também abre, mas aí você precisa acessar a aba número aqui. Existem diversas categorias de formatação numérica aqui, e claro, a gente não precisa necessariamente formatar só números, dá para formatar textos também, tá? Mas o que a gente vai utilizar é essa aqui, personalizado, porque a gente vai criar a nossa própria máscara, nosso próprio tipo de formatação. Existe uma categoria especial aqui que contém alguns itens aqui, como por exemplo o SIC aqui, tá? Mas o que a gente vai utilizar aqui é o personalizado, a gente vai criar a nossa própria máscara, tá? Então aqui dentro de personalizado, a gente não vai ter esse tipo de formatação aqui dentro. A gente vem aqui no grupo, na caixinha tipo, apaga o que está aqui, certo? E agora você vai digitar exatamente o que eu vou digitar aqui. 0, jogo da velha de novo, ou sustenido, né, como muita gente chama. E agora você vai digitar aspas duplas. Não se preocupe que esse código está aí na descrição, caso você queira copiar, tá na descrição do vídeo. Aspas duplas, como eu disse, ponto e aspas duplas de novo, porque aqui o ponto tem que ser entendido como texto e não como separador de milhares, tá? Então a gente coloca ele entre aspas. Sustenido, sustenido, sustenido de novo, ok? E novamente aspas duplas, ponto, aspas duplas. São aspas duplas, ok? Não são dois apóstrofos, tudo bem? E novamente, né, a terceira leva de 3 dígitos do CPF. Sustenido, 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 ok? O hífen, sustenido, sustenido. Basicamente, essa aqui é a máscara que compõe o CPF, que vai fazer a nossa formatação de CPF, tá? Como eu disse para você, esse código está na descrição do vídeo, é só copiar ele ali. Mas preste muita atenção na hora de copiar, porque muitas vezes o navegador vai entender as aspas de forma diferente. Existem alguns tipos de aspas, né, diferentes na nossa tabela de caracteres, né, padrão universal. Então, quando você for copiar esse código aqui dentro, se você for copiar e colar esse código aqui dentro, eu recomendo que você apague as aspas e digite elas novamente, caso elas tenham vindo invertidas, né, aquelas aspas inclinadas. Não são as aspas inclinadas, tá? São as aspas retas, são aquelas padrão do teu teclado, ok? Então eu recomendo que, se não funcionar, você apague as aspas e digite diretamente as aspas no seu teclado, joia? Vamos dar um ok aqui, e agora a gente tem a formatação acontecendo bonitinha. Se eu venho aqui e digito um número, 777 888 999 00, dou um Enter aqui, e esse número já é formatado automaticamente para mim. Lembrando mais uma vez que, se você for tratar esses dados aqui através de fórmulas, tudo bem, ele vai ser tratado exatamente como você digitou, sem os pontos e os hífens. Os pontos e os hífens são meramente ilustrativos aqui, eles não fazem parte da composição original do número, ok?
Bom, espero que você tenha entendido, todas as informações também estão na descrição do vídeo, caso você queira colher um pouquinho mais dessas informações. Se você tiver dúvidas ou algum comentário a fazer a esse respeito, fique à vontade aí na área de comentários do vídeo e eu te vejo numa próxima aula então. Até mais!